A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa, que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciarmos a nossa aula sobre a promessa do Espírito, é importante entender que o nome usado pela terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo, aponta tanto para a sua natureza quanto para a sua função. O Espírito Santo é nomeado dessa maneira, primeiramente porque, assim como o Pai, ele é Espírito, como já estudamos neste trimestre. O único que na Trindade tem uma natureza humana é o Senhor Jesus Cristo, que tem as duas naturezas. Em segundo lugar, o termo santo não é dado como característica, até porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Como pessoa divina, participante da Santa Trindade, logicamente ele é santo. O termo santo aqui evidencia a função de santificar, separar, levando a pessoa até Deus, algo que o Espírito Santo faz através da obra regeneradora de Jesus Cristo. Fique conosco. Eu sou o pastor Everson Silva e esse é o nosso canal Simplesmente EBD. Meus amados, iniciamos aqui a lição de número 10, a promessa do Espírito, na nossa revista do segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Nesta lição, o texto áureo vai nos afirmar: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. João capítulo 20, verso 22. Na verdade prática, nós temos a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 16 ao 18 e o verso 26. No capítulo 16, os versos 7, 8 e 13. E no capítulo 20, os versículos 21 e 22. No plano de aula, os objetivos da lição são o seguinte: primeiro, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Vamos estudar sobre o Espírito Santo no termo outro consolador e a sua ligação com a promessa de Jesus de não deixar os seus servos órfãos. Em segundo lugar, nós vamos investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Vamos analisar os três momentos da atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Primeiro, em ele estar com os discípulos, depois, em habitar nos discípulos e, por último, revestir os discípulos de poder. O terceiro ponto, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Vamos diferenciar a regeneração promovida pelo Espírito Santo em todos os crentes. Vamos diferenciar isso do revestimento de poder concedido aos pentecostais ou renovados. Amados, como a introdução e a leitura dos objetivos estão conectados entre si, nós vamos para o nosso comentário, começando com o tópico 1, a promessa do Pai. O ponto 1, Jesus enviará o Consolador. Em João, no capítulo 14, versos 16, Jesus afirma: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós vemos aqui que Jesus subirá ao Pai, e o Pai, em resposta ao seu pedido, à sua oração, enviará o Espírito Santo, como afirma o verso que acabamos de ler. O versículo ainda afirma que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. E avançando no Evangelho de João, Jesus vai declarar que o agir do Espírito Santo terá como base três funções. Primeiro, convencer o mundo do pecado. Convencer o mundo da justiça. E, por último, convencer o mundo do juízo. São estas três atuações que serão explicadas por Jesus mais adiante e que estão ligadas entre si, tendo como base para a atuação do Espírito a obra redentora de Jesus. O Evangelho de João, ele vai afirmar no capítulo 16, versículos 8 ao 11, dizendo: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque eu já o príncipe deste mundo está julgado. Vamos tratar aqui dessas três verdades. Primeiro, convencer o mundo do pecado, por não crer em Cristo. O maior pecado do ímpio
é a sua incredulidade. E o Espírito Santo, ele dá testemunho de que Jesus foi rejeitado, condenado e executado. E a recusa em crer em Cristo é exposta como o maior pecado da humanidade, como Jesus vai afirmar em seu diálogo com Nicodemos. Quem crê no Filho de Deus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em segundo lugar, convencer o mundo da justiça, porque Cristo, ele foi para o Pai. A justiça de Deus, ela foi plenamente manifestada ao mundo no sacrifício de Cristo. A morte de Jesus cumpriu as demandas da justiça divina com relação ao pecado. E com a ascensão de Jesus ao Pai e o envio do Espírito Santo, cabe agora ao Consolador convencer o mundo de que a justificação para a salvação, ela só pode ser realizada em Jesus. O terceiro ponto, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo, porque Satanás já está julgado. Jesus triunfou sobre o diabo na cruz. Jesus despojou o diabo, o venceu e esmagou a sua cabeça. Este foi o juízo de Deus sobre o diabo. E isso é anunciado pelo Espírito Santo. Cada vez que Cristo é proclamado na pregação de um crente fiel, Satanás sofre uma perda. Cada alma salva é uma nova prova de que o diabo já está julgado. Então, em resumo, a atuação do Espírito Santo consiste em convencer o mundo do pecado de não crer em Cristo, da justiça de Deus realizada em Cristo e da condenação de Satanás efetuada por Cristo. Ponto 2. O Consolador. Na promessa de Jesus, escrita em João, capítulo 14, versículo 16, o apóstolo usa dois termos gregos, halos e paracletos, que nos auxilia muito na compreensão da pessoa do Espírito Santo. Iniciando com o termo paracletos, a lição ela vai afirmar que a palavra grega traduzida como consolador é paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A palavra paracletos, ela é a junção de duas outras palavras, parakalou, que significa chamar ao lado. Entre os vários significados que este termo tem, os mais usados para o Espírito Santo pela Igreja são advogado e consolador. Como advogado, o Espírito Santo ele intercede por nós diante de Deus. Ele apresenta os nossos pedidos e as nossas necessidades com poder e eficácia, como Paulo afirmou, dizendo em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda como advogado, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, revelando-nos a vontade de Deus e os seus caminhos justos, como afirmou o Senhor Jesus em João, no capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E para concluir, irmãos, o Espírito Santo, ele dá força e eficácia ao nosso testemunho cristão. Como um advogado que, diante do justo juiz e de uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, o Espírito Santo, ele nos capacita a falar e a viver conforme a verdade de Cristo. Podemos então observar que o Espírito Santo, ele age como um amigo que nos orienta, que nos conduz diante do justo juiz, das suas leis e das suas várias testemunhas. Agora, como consolador, o Espírito Santo ele traz conforto e segurança em meio às dificuldades e provocações, lembrando-nos do amor e das promessas de Deus
como está escrito em João, no capítulo 14, no versículo 26. O Espírito Santo, ele nos ajuda a reconhecer os erros, a nos arrepender e a buscar restauração no relacionamento para com Deus. Agora, com relação ao termo allos, cujo significado é outro, é importante observar que há duas palavras gregas para a palavra outro. A primeira palavra grega para a palavra outro é héteros, que significa outro diferente, usado em uma palavra bem comum nos nossos dias, heterossexual, que é o relacionamento entre duas pessoas de sexo diferente. A segunda palavra é a que nós estamos usando, halos, que significa outro igual, da mesma substância, ou seja, são iguais, mas são pessoas distintas. O Espírito é Deus, com os mesmos atributos que o Pai e o Filho. O Espírito é outro consolador, e não um consolador diferente. Como afirma a segunda parte do ponto 2, que diz: a expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego halos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo com relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. No ponto 3, não vos deixarei órfãos. A afirmação de Jesus sobre não deixar os discípulos órfãos, discípulos que o próprio Cristo já havia chamado de filhinhos, tem a sua garantia na promessa do envio do Espírito Santo, de que o Consolador ele seria enviado e ficaria conosco para sempre. Jesus ele se revela no crente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo torna visível a presença do Mestre amado em nós que somos os seus servos. Sim, as pessoas veem Cristo em nós. As pessoas sentem Cristo em nós. E isso pelo Espírito Santo. E quando Jesus afirma em João 15, 26, que o Espírito da verdade testificaria dele, ele está confirmando essa verdade que acabamos de expor. O Espírito Santo revela Cristo nos crentes, pois o Consolador, ele não fala de si, mas ele glorifica a Jesus e anuncia o que é de Jesus. João 16, 13 e 14. Então, o retorno de Jesus, não deixando os discípulos órfãos, se deu na pessoa do Espírito Santo, sem esquecer que são duas pessoas distintas, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Agora, no tópico 2, o Espírito habita os discípulos. Ponto 1. João, capítulo 20, verso 22. No tópico anterior, meus amados, nós tratamos das promessas de Jesus sobre o envio do Espírito Santo. No período dessa promessa, como em todo o ministério de Jesus, se estendendo por todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nos servos de Deus. Como nós podemos observar em João 14, 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A frase habita convosco e estará em vós confirma que os discípulos eles eram influenciados e não habitados pelo Consolador. Como o apóstolo João explicou em seu evangelho, lá no capítulo 7, a partir do versículo 38, onde Jesus afirma: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E no verso seguinte, o apóstolo João explica: isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo quando o Senhor Jesus, ele foi glorificado. Essa glorificação de Jesus, ela aponta, ela faz referência para a sua morte e ressurreição. Como nos afirma João no capítulo 12, o versículo 23 vai dizer: e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. No versículo 24, ele diz: na verdade, vos digo,
que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte de Jesus deu muito fruto, e entre eles está o envio do Consolador. Então, ao ressuscitar, Jesus apareceu para os discípulos e na sua terceira aparição, após aparecer a Maria Madalena e aos discípulos no caminho de Emaús, Jesus ele aparece aos discípulos no local onde eles estavam trancados, como nós vamos ver no ponto 2, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, o qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta. Em Gênesis 2:7 vai significar fôlego de vida e é utilizada também em Ezequiel 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Então, meus queridos, a palavra grega para assoprar, como afirma o ponto que acabamos de ler, é a mesma palavra usada para o momento em que Deus deu a vida a Adão. E também quando Deus ordenou a Ezequiel que profetizasse para dar vida aos mortos. Ou seja, naquele momento em que Jesus ele assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, os discípulos estavam recebendo uma nova vida. Eles estavam sendo regenerados. E isso só aconteceu após eles crerem que Jesus morreu e ressuscitou. O que o nosso Senhor faz questão de provar, mostrando a sua mão e o seu lado. Podemos observar, como diz João 20:20, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Essa alegria é uma prova de que eles creram e mediante essa atitude de crer, os discípulos, eles receberam o Espírito Santo. E se os discípulos foram abençoados ao crer no Senhor Jesus após verem as suas marcas, imagine nós que não vemos e cremos mesmo assim. Como disse Jesus a Tomé, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, a fala de Jesus, recebei o Espírito Santo, é a confirmação de que o ato de assoprar que o Senhor Jesus realizou indicava que os discípulos estavam ali recebendo o Espírito Santo. Ao crerem em Jesus e receber o Consolador, os discípulos nasceram novamente, como afirma o final do ponto 3. A lição vai dizer, a partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerado e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Então, como afirmamos anteriormente, este foi o exato momento em que os discípulos receberam o Espírito Santo, evidenciando o novo nascimento, a regeneração. Foi aqui que o Espírito Santo foi dado, e não no episódio de Pentecoste, como afirma as igrejas tradicionais. Sobre isso, o ponto 3 finaliza afirmando, posteriormente, o que ocorreu em Pentecoste seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra, o que veremos no próximo tópico. Tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Irmãos, bem sabemos que o período no qual Jesus apareceu aos discípulos abrange um total de 40 dias. E como a revista afirma, este período ele ocorre entre a Páscoa e o Pentecostes, que vai totalizar 50 dias. Por isso, o nome Pentecostes. Na Páscoa, nós temos o Cordeiro sendo sacrificado para o livramento de um povo, o que vai apontar para Jesus, sendo sacrificado para o livramento de todos os povos.
No Pentecoste do Antigo Testamento, nós temos a celebração da festa da colheita. No Pentecoste, na Nova Aliança, nós temos agora a capacitação da Igreja de Cristo para o início da grande colheita de almas para o reino de Deus. E isso foi evidenciado com a salvação de 3.000 almas na primeira pregação do apóstolo Pedro, após ele ser revestido de poder. Com relação a isso, a revista afirma no final do ponto 1, de repente. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, como o texto afirma lá em Atos, no capítulo 2, versos do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora no ponto 2, e todos foram cheios do Espírito Santo. A primeira metade deste ponto vai apontar para duas formas distintas da atuação do Espírito Santo na caminhada cristã. A lição afirma: observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos eles sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para o testemunho do Evangelho. Então, conforme a lição, após a obra de Cristo na cruz, nós fomos regenerados. E após a regeneração é que nós somos revestidos de poder. E, irmãos, por que Jesus chama o ato divino de revestimento de poder? Isso se dá porque nós já estamos vestidos, e vestidos com vestes de salvação, conforme Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça. E sobre as vestes de salvação, que é a regeneração realizada pelo Espírito Santo, sobre essas vestes vem o revestimento de poder. Vestes de poder sobre as vestes de salvação. Primeiro, ser salvo e depois receber poder. Por isso, nós associamos o termo ser cheio do Espírito ao revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. E nós temos dois momentos distintos. O início do batismo com o Espírito Santo, a Bíblia vai afirmar em Atos, capítulo 2, versos 4, a parte A. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é o começo do revestimento, o batismo em si. E é nomeado de ser cheio do Espírito Santo. Mas nós temos também Atos, no capítulo 4, versículo 31, que diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esses que aqui foram cheios já haviam sido batizados pelo Espírito Santo. E agora? Eles foram batizados novamente? Não. Aqui é o renovo na vida daqueles que já foram batizados. É o renovo espiritual. Então, ser cheio do Espírito Santo serve tanto para ser batizado, quanto para ser renovado. O renovo na vida daqueles que já foram batizados pelo Espírito Santo é chamado também de ser cheios do Espírito Santo. E sobre falar em línguas, o ponto 3, e começaram a falar em outras línguas. O ponto vai afirmar: o cumprimento da promessa, ele abrangeu
toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Lá em Atos, no capítulo 2, versos 38 e 39, nós lemos: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Aqui no verso 38, Pedro afirma que o batismo do Espírito Santo é dado após a conversão. E no versículo 39, ele continua dizendo que essa promessa é para todos os salvos, independente da época. E como bem afirma a lição, é o falar em línguas que evidencia o batismo no Espírito Santo, como é comprovado no dia de Pentecostes, na casa de Cornélio, e os 12 crentes que Paulo encontrou em Éfeso. Todas essas pessoas, ao receberem o revestimento de poder, elas começaram a falar em outras línguas. Já com relação a Paulo, o próprio apóstolo, ele recebeu o revestimento de poder. O que vemos nas palavras de Ananias, quando diz: E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Ananias, ele chama Paulo de irmão, evidenciando que Paulo já havia nascido de novo. Paulo já havia se convertido. Em segundo lugar, Ananias declara que veio a pedido de Jesus para que Paulo veja e para que ele seja cheio do Espírito Santo, que, como nós já vimos, é o mesmo que ser revestido de poder. E Paulo, ele vai declarar futuramente aos coríntios, dizendo: Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais língua do que todos vós. Isso prova que o apóstolo Paulo havia sido batizado pelo Espírito Santo. Mas é necessário nós fazermos uma distinção entre as línguas que recebemos como confirmação, que é o que acontece com todo crente batizado com o Espírito Santo. Ele recebe as línguas para comprovar que foi revestido de poder. E precisamos fazer uma distinção entre essas línguas e o dom de variedade de línguas, onde quem recebe esse dom, ele fala uma variedade de línguas, ele profetiza em línguas, ele canta em línguas, ele ora em línguas. A pessoa, ela recebe uma quantidade maior de línguas, diferente da limitação que existe em falar em línguas, como confirmação do batismo com o Espírito Santo. Com relação ao caso específico em Pentecostes, o ponto 3 continua. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais, concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. E foi algo que aconteceu para dar início ao revestimento de poder, que era extremamente necessário para a inauguração da igreja do Senhor Jesus. Por isso Jesus ordenou: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este revestimento de poder é um dos atos mais importantes da história da igreja. E o avivamento pentecostal do início do século XX, que voltou a priorizar o batismo com o Espírito Santo, fez com que o crescimento das igrejas evangélicas no século XX fosse significativamente maior que em todo o período da igreja. As igrejas pentecostais ou renovadas, elas foram usadas por Deus para salvar mais almas do que todas as igrejas tradicionais juntas. Em toda a história da igreja,
desde a Reforma Protestante. Nós encontramos várias igrejas historicamente tradicionais aderindo ao pentecostalismo. Nós encontramos igreja batista avivada, metodista avivada, presbiteriana avivada, mas nós nunca vamos encontrar uma igreja verdadeiramente pentecostal, abandonando o seu revestimento de poder, abandonando os dons do Espírito Santo. Nós nunca vamos encontrar uma Assembleia de Deus tradicional. Como a conclusão afirma, a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecoste e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando, e na vida do salvo, batizando no Espírito Santo. Deus o abençoe por ter nos acompanhado até aqui e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.